Olá, seja muito bem-vindo de volta aqui em mais um vídeo da Orange Juice. A gente falando aqui sobre o Robot Framework e a gente está aqui na série falando sobre for loops, né? A gente vai começar a falar sobre loops. No vídeo anterior você viu lá que eu apresentei a documentação sobre o for, né? Usando loops dentro do Robot Framework. É bom sempre dar uma olhada nessa documentaçãozinha que está na tela aqui. E dá uma reforçada também na importância da lógica de programação, tá? A minha intenção aqui não é falar sobre lógica de programação, explicar como funciona, né? E, enfim, se você quiser, eu acho até legal você dar um confere, tá? O nosso amigo Lucas Batista aqui na Orange Juice mesmo, no curso Full Stack, tá? Ele fala sobre lógica de programação, tá bom? Dá uma olhadinha lá, tá bem interessante o conteúdo. Agora, bora falar sobre for loops aqui no Robot Framework? Simbora. Então nós vamos começar falando sobre o for in range. Né? O for in range, a gente também pode dar uma olhada aqui na documentação, a gente vai achar, tá? Falando sobre ele. Eu trouxe 5 exemplos aqui que são facilmente aplicáveis, né, no dia a dia, nas automações de teste. Uma observação que eu vou fazer, eu vou abrir aqui o primeiro for que eu preparei, que é um for bem simples, né? Uma observação que eu vou fazer aqui é o seguinte, aqui eu estou usando dentro do caso de teste, né, dentro do test case, da seção test case, o for in range. Mas é uma observação que, inclusive, eu até fiz aqui alguns vídeos atrás, né? Evitar, né, no seu dia a dia, aí na prática, quando for automatizar um caso de teste, usar a lógica aqui diretamente no test case, tá? Usar nas keywords, né? Fica mais elegante. Mas aqui para a gente praticar, eu vou usar direto no test case, ok? Então, bora lá. Bom, explicando aqui basicamente o for in range, é como se eu dissesse assim, cara, eu quero que você percorra até o número x, né? Até a repetição, ou no caso aqui, até a iteração 10, né? Que eu pedi para ele percorrer aqui. O for, ele é usado para a gente percorrer steps, ok? Por exemplo, eu quero que ele faça 10 vezes uma certa coisa. Então eu posso usar um for. No caso do for in range, né? A gente vai ver outros tipos de for ali que é bem interessantes também, aplicado a outras situações, tá? Mas começando aqui no for in range, a gente vai ter uma situação aqui onde eu falo o seguinte, olha só, você vai percorrer, tá? Você vai fazer um for até 10, ou seja, você vai ter 10 repetições, 10 iterações, tá? Mas vamos ver na prática como que isso vai funcionar, ok? Eu vou aqui pedir para ele rodar, né? Vou botar aqui robot-d, vou botar aqui logs, pode ser o for aqui, eu vou botar aqui para ele rodar, tá? A tag exemplo 1, ok? Então vamos lá, ele rodou só ela, eu vou abrir este log aqui, ó, tá aqui, vamos dar uma olhada nessa execução, como que ela foi, olha só. Você vai reparar uma coisa interessante aqui, tá? Ó, ele percorreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? O 10 aqui ele não conta, tá? O último número ele não vai contar, né? Porque nesse caso aqui, o Python, né, que é a base para o Robot Framework, assim como muitas outras linguagens de programação, ele começa do zero. Então, ele começa 0, 1, 2, 3, 4 e até o 10, que no caso aqui a 10ª iteração vai ser o 9, né? E aí ele contou de 0 até 9. Ó, se a gente expandir aqui, contagem regressiva 0, aqui não está regressiva, né? Mas ignora isso. Mas enfim, ele foi até o 9,
ok? Então, esse é o for in range na sua forma mais básica. Beleza? Então, deixa esse cara aqui expandido. Vamos dar uma olhada no exemplo 2. Vamos dizer que eu quero que ele percorra até 10 aqui de novo. Só que agora, ao invés dele começar do 0, eu quero que ele comece do 2. Ok? Então, nesse exemplo de for in range aqui, eu estou estabelecendo o início e o fim. Não apenas o fim, como a gente estabeleceu no for in range anterior. Vamos executar para a gente ver. Vou colocar aqui agora o exemplo 2. Vamos lá dar uma olhada no nosso... Atualizar aqui o nosso log. Ele executou só o exemplo 2. Começando do 2, ó. Aqui, ó, iteração número 2, tá? Indo até a iteração número 9, né? Lembrando mais uma vez que o último número, no caso 10, ele não vai rolar aqui, não vai existir, tá bom? Beleza. Agora, e se eu quisesse contar até 10, só que pulando de 2 em 2 números? Eu consigo fazer dessa forma aqui, ó. É o mesmo for in range, só que aqui eu dou um tab, né? Uso a nossa tabulação e coloco um 2. Ah, se eu quisesse pular de 3 em 3, sei lá, de 5 em 5, eu posso fazer dessa forma, ok? Vamos ver como ele vai fazer. Eu vou usar aqui o exemplo 3. Vou usar aqui a nossa iteração, aqui o nosso command journal, exemplo 3. Vamos atualizar aqui o log e vamos ver como é que ficou o nosso exemplo 3 de 0 a 10 pulando de 2 em 2. Ó, a gente vai ter iteração 0, 2, 4, 6 e 8. Ó. E eu pedi para ele colocar o número da iteração, né, aqui pra gente. Então ele está dando um log aqui, 0, 2, 4, 6, até o 8. Ah, o 10 é par. Legal, ele deveria estar aqui? Não, o 10 ele é o último número aqui. Como eu disse, ele nunca vai aparecer aqui, tá bom? Ah, interessante. Mas esse for aqui, tu tá fazendo uma iteração, né? E ele vai crescendo e tal. E se eu quisesse fazer uma contagem regressiva? Tem como fazer uma contagem regressiva aqui. Eu uso o mesmo for in range. No caso, eu quero contar de... Vamos usar o 10 aqui, já que a gente está usando o 10 de exemplo, né? Então, eu quero contar até 0. De 10 a 0. No caso aqui, vai ser de 10 a 1. O 0 aqui vai ser o último número. Por quê? Porque aqui, ao invés de 2 em 2, eu vou colocar de menos 1 em menos 1, né? Não é a contagem regressiva, não é assim que funciona? Então tá, eu vou usar passos, só que esses passos diminuindo, tá bem? Vamos lá rodar para ver como é que fica. Repetir aqui o nosso comando, só vou alterar aqui a tag para exemplo 4. Já rodou, vou recarregar a página aqui, nosso log. E olha só a iteração, 10, 9, 8, 7 e foi até o 1, ok? Onde na primeira iteração da nossa contagem regressiva ele é 10 e na última ele é 1. Não tem o 0 é o último número, né? Então ele contou dessa forma. Tá, até aqui a gente apenas está testando o for, aprendendo, né, como o for funciona. E para isso a gente apenas está logando, né? Ou seja, criando um log com uma mensagem. De fato, o log, ele não é nenhuma ação como quando a gente precisa trabalhar com uma variável, uma keyword que tem alguma ação dentro da nossa automação de teste, que vai mudar algum comportamento, nada disso. Mas então, se eu quiser, por exemplo, criar um contador, ou se eu quiser chamar alguma keyword, né,
que vá ter alguma ação dentro do nosso teste. Eu consigo colocar isso dentro do for? Sim. O for, como a gente já viu, ele é uma estrutura de repetição, ele é um loop, né? Então, isso quer dizer que dentro desse loop eu posso colocar para ele fazer diversas ações, tá bom? Como nesse exemplo 5 agora, onde eu vou começar com uma variável soma no valor 0, tá? E à medida que as iterações forem acontecendo, ele vai somando e atribuindo a essa variável soma o valor que ele somou. Olha só que legal. Então, fazendo novamente uma leitura do nosso for, o que é que a gente tem aqui de proposta? Então, vamos lá. Dentro do nosso for, a gente vai começar fazendo isso aqui, ó. A gente tem uma variável i que está recebendo o valor da iteração, né? Ou seja, se eu começo no 0, ele vai ter um valor 0, tá? E ele vai fazendo essa iteração. E nesse caso, eu coloquei assim, cara, você vai somar de 2 em 2, tá? Porque eu quero que ele só some valores pares, ok? Já que eu vou começar do 0, ele vai somar apenas valores pares, ok? Se eu quisesse que ele somasse apenas valores ímpares, eu começaria com um valor ímpar aqui, né? Onde ele começaria 1, depois ele seria o 3. A gente vai ver lá no log depois como é que ficou essa iteração. Vamos começar do 0 até o 21, onde o 21 não vai existir, né? Lembrando que é o último número, então ele vai até o 20, aqui é o que a gente espera. E ele vai fazer essa ação aqui, ó. Soma, tá? Vai ter um evaluate, né? Onde soma mais i. Ou seja, vamos pensar, se eu estou na primeira iteração, que é 0, e aí soma é 0 também, soma vai ser 0, ok? Se eu estou numa segunda iteração, onde i vai ser 1, e soma, olha só a pegadinha, ele não vai ter 1 aqui, ele vai estar pulando de 2 em 2, tá? Então, i aqui vai ser 2, tá? Então, o valor de soma vai ser 2, porque 0, porque ele ainda vai ser 0 mais 2, tá? Então, ele vai ser 2 aqui em soma, tá bem? Vamos rodar esse cara e vamos ver como que vai acontecer essa brincadeira aqui. Vamos lá, vou botar aqui o exemplo 5. Já executou. Vou dar um refresh aqui na tela. Vamos lá, ver como é que ficou. Ó. Soma é 0, né? A gente começou soma como 0, né? Olhando aqui na nossa iteração, é isso aqui que ele fez. For i em range, aqui a gente vai para a primeira iteração, onde a primeira é 0, tá? Então ele deu um evaluate aqui, ó, 0 mais 0 é 0, ok? Pulou a iteração de número 1, ele vai para a iteração 2. Então 0 mais 2 é 2. Aí ele foi para a iteração 4 porque ele pulou a iteração 3, né? A gente pediu para ele pular aqui, ó, esse número 2 aqui no final é para isso, como a gente já estudou. Então ele vai fazer isso aqui, ó. O número anterior, o valor de soma anteriormente era 2. Eu estou na iteração 4. Então, 2 mais 4, 6. Só lembrando, vamos voltar lá, ó. Nesse caso aqui, ó, 2 mais 4, que é o número da iteração, é 6, tá bom? Até ele chegar na última iteração, que vai ser a iteração de número 20, né? E aí ele vai dar 110 aqui. Eu até coloquei um log aqui no final, ó, para ele logar pra gente lá, mas a gente já consegue ver aqui, né? O log que eu coloquei seria esse cara aqui, ó. A soma dos números pares de 0 a 20 é 110. Esse é o for in range, ok? Nos próximos vídeos a gente vai continuar falando sobre loops e tem muita coisa interessante vindo por aí. E aí, tá gostando?
Eu espero que esse vídeo esteja sendo muito útil para você que está começando agora e para você que já saca sobre o assunto. Então, não se esqueça, deixa o seu like, compartilha e deixa o seu comentário também, nós queremos saber a sua opinião.